da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Nós nos encontramos mais uma madrugada aqui para estudarmos de maneira criteriosa as Escrituras, a palavra do Senhor, a fim de encontrarmos nela a vida eterna e o conhecimento que se faz necessário nós obtermos a respeito de Jesus Cristo. Estamos estudando a carta de Paulo que ele escreveu aos Romanos. Entramos hoje no capítulo 7, onde Paulo ele vai aqui trazer a narrativa sobre a relação entre lei e graça. Porque nós precisamos entender, precisamos ter o discernimento do papel da lei e do papel da graça, por meio de Jesus Cristo. Entendemos que ambos são importantes, porque ambos vieram de Deus. A lei veio de Deus, a graça também veio de Deus. Mas ao conhecermos, como o apóstolo Paulo vai colocar aqui, essa relação entre esses dois temas, a lei e a graça, nós vamos descobrir o papel de cada um. Porque hoje nós vivemos na dispensação da graça. Graças a Deus. Vamos continuarmos aqui na importância dessa palavra, dessa orientação que o apóstolo Paulo ele traz aqui na carta aos Romanos, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1. Deixa só eu ligar aqui a luz. Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos aqui na madrugada de segunda-feira, dia 13/11/2023. Sempre com esse propósito, esse objetivo de que aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que têm ouvido, participado desses estudos, têm recebido essas orações, sejam firmados e consolidados na fé e na vida em Cristo Jesus. Por isso nós temos que sempre estarmos levando em conta
a orientação de Jesus, relatada pelo apóstolo João, no capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é dentro dessa diretriz de Jesus que nós nos colocamos aqui, para examinarmos essa palavra, a fim de que a igreja do Senhor, aonde essa palavra chegar, a igreja do Senhor, seja agraciada, fortalecida por esses estudos, por esses ensinamentos da palavra. Nós não acrescentamos nada e também não tiramos nada, porque não temos esse direito. Nós temos que pregar a palavra de maneira genuína, que possa levar você a entender o plano de Deus para a tua vida de salvação, de proporcionar a você a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então Paulo vai falar aqui sobre essa relação entre a lei e a graça. Então ele diz assim: caro irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Paulo estava falando para pessoas que eram conhecedores da lei. Então ele não estava falando a pessoas que não tinham nenhum conhecimento, nenhum entendimento sobre a lei. Ele estava falando para a maioria do grupo dessas pessoas da igreja em Roma, a igreja cristã em Roma, eram judeus ortodoxos que haviam aceitado Jesus. Mas eles queriam priorizar a lei mais do que a graça. Então Paulo se vê aqui na obrigação de ensinar a eles a importância da lei e a importância da graça. Então ele diz: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? A lei, ela só tem autoridade sobre uma pessoa só enquanto ela vive. Depois que ela morre, a lei perde autoridade sobre a pessoa. Já a graça não. A graça, ela tem autoridade sobre nós por toda a eternidade. É uma coisa bem diferente. A graça de Deus, ela permanece agindo em nós, mesmo após a nossa morte física. A graça de Deus permanece. A promessa, mediante a graça, será validada ao Jesus cumprir a vinda dele para buscar a sua igreja. A graça vai estar operando, ressuscitando os que dormem em Cristo e transformando, arrebatando e transformando os que estão vivos em Cristo Jesus e que seguem a Ele, para entrar junto com Ele no reino celestial. Então Paulo vai explicar e ele vai dar um exemplo aqui de como funciona essa questão de que a lei só opera enquanto a pessoa está viva. E ele dá um exemplo aqui, por exemplo, ele vai dar um exemplo de uma mulher casada, e do homem. Ele vai dar esse exemplo. Por exemplo, a lei, pela lei, está escrito pela lei, nesse exemplo que ele está aqui colocando, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Pela lei, a mulher casada ela está ligada ao marido enquanto vive. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei do casamento.
Isso é pela lei. Por isso, se ela se casar com outro homem, isso na lei, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Então Paulo, ele pega esse exemplo para mostrar, para exemplificar de uma forma mais simples para pessoas que conheciam a lei, de que a lei ela só opera enquanto a pessoa ela vive. Assim também, aí ele vem trazendo a conclusão, assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, porque mediante o corpo está falando do sacrifício, do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício que levou ele até a morte de cruz. Por meio desse sacrifício, nós estamos mortos em nosso corpo, mediante o corpo de Cristo. Estamos mortos para pertencermos a outro. Então, para nós pertencermos a Cristo, nós temos que morrer para a lei do pecado. Porque nós só viemos ter conhecimento do pecado por causa da lei. E Paulo vai aqui relatar exatamente sobre isso, no decorrer dessa leitura. Por isso é importante nós examinar com critério a palavra. Não buscando colocar opinião pessoal minha ou de quem quer que seja. A palavra, ela é de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos acrescentar nada. Nem um tio, nem tirar uma vírgula, nada. Ela tem que ser pregada da forma como ela está escrita aqui. O Espírito Santo é que tem o poder, a capacidade e o dever de agir na vida de cada pessoa após ter conhecimento dessa palavra, após ouvir essa palavra. Não cabe a nós, mesmo que gostaríamos e desejássemos e desejamos que vidas sejam mudadas, transformadas, que aceite a palavra, mas nós não temos o poder nem a capacidade de fazer com que as pessoas mudem, de que suas naturezas sejam mudadas. Só que tem esse poder é o Espírito Santo. Então ele dá o exemplo da mulher. E ele diz assim também: vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Mediante o corpo de Cristo nós morremos. Morremos quanto à lei. Quanto àquilo que se refere à lei, nós morremos no corpo de Cristo, ou seja, no sacrifício dele por nós na cruz do Calvário, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós morremos para a lei mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro. A quem? Ao outro, a quem ressuscitou dentre os mortos, a fim de que viemos frutificarmos para Deus. Então há um propósito já definido, claro e objetivo aqui. Por que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo e ressuscitamos para pertencermos a Ele, a fim de que nós frutifiquemos, ou seja, demos frutos para Deus.
E que esses frutos sejam o quê? Frutos de vida eterna. Pois, quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, quando nós éramos dominados pela nossa natureza pecaminosa, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, não adianta nós fugirmos disso. Você não pode estimar a sua natureza. Você não pode achar que você é capaz de você, pelas suas próprias forças, capacidade de entendimento, vencer o pecado. Vencer essa natureza pecaminosa que é forte dentro de cada um de nós. Você vai entendendo isso quando você vai com critério examinando aqui cada palavra relatada, colocada pelo apóstolo Paulo a essa igreja de Roma. Essa igreja cristã em Roma. Então, o nosso propósito de nós morrermos para a lei no corpo de Cristo e ressuscitarmos dentre os mortos junto com Ele, o propósito é nós frutificarmos. Nós temos que dar fruto, porque Jesus afirmou: a árvore que não der fruto, corta-se e lança fora. Ela seca e é jogada no fogo. Então, o cristão, o seguidor de Jesus, que já morreu no seu corpo pela lei que trouxe a consciência do pecado, porque foi a lei que trouxe a consciência do pecado. Paulo vai estar afirmando aqui. Nós já vamos ler. Então, a lei foi importante? Claro, porque sem a lei nós não iríamos ter consciência do pecado. Por isso Deus deu a lei, para que o homem, no Antigo Testamento, para que as pessoas lá no Antigo Testamento, que viviam ali debaixo da lei, tivessem consciência do pecado. A lei, ela traz esse entendimento do pecado na vida da pessoa. E a graça, ela supera esse pecado, nos trazendo a redenção por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Pois, aí ele diz, pois quando éramos é passado. Pois quando éramos, então você tem que se colocar aqui nessa colocação, nessa declaração que Paulo está aqui afirmando. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, nós éramos dominados, queira que não queira, nós éramos dominados por essa natureza pecaminosa. Aí ele fala, vírgulas, e ele fala, as paixões dos pecados. Que natureza pecaminosa é essa? As paixões dos pecados, instigada pela própria lei. A própria lei foi que trouxe essa existência de discernimento, de conhecimento, de que nós éramos dominados por essa natureza pecaminosa. As paixões dos pecados agiam livremente em nosso corpo. Essa natureza pecaminosa das paixões do pecado agia em nós livremente no nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Em vez de nós frutificarmos para Deus, nós frutificávamos para a morte. Porque nós vivíamos debaixo da lei do pecado. Porque a lei trouxe exatamente essa consciência de que nós somos pecadores, de que nós éramos dominados pela essa natureza
pecaminosa, essa natureza humana que nós somos, que nós temos, do nosso eu, da nossa própria vontade. É essa natureza que nos dominava, levando nós à prática do pecado. Como Paulo afirma aqui, as paixões dos pecados. Mas agora é diferente. Mas agora fomos libertos da lei. Nós fomos libertos dessa lei que nos trouxe o entendimento e o conhecimento do pecado que dominava sobre nós, que era a nossa natureza pecaminosa e que só dava fruto para a morte. Tudo que nós fazíamos só levava nós à morte espiritual, ou seja, uma vida eterna sem Deus, porque todos têm uma vida eterna. Agora você vai escolher se você vai querer viver essa eternidade com Deus ou sem Deus. É uma escolha pessoal. Deus não vai interferir na tua escolha. Deus vai orientar você a fazer a melhor escolha. Agora, se você não quiser a orientação de Deus, por meio da graça de Cristo Jesus, alcançar a vida eterna em Cristo, aí você vai ter o fruto da vida eterna. Aí você vai estar frutificando para Deus. Mas se você permanecer na obediência dessa natureza pecaminosa que existe em cada um de nós, que são as paixões dos pecados, aí você vai gerar fruto para a morte, para a tua própria vida. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. Nós éramos prisioneiros do pecado. Nós éramos prisioneiros dessa natureza pecaminosa, que sempre nos levava à prática do pecado, da desobediência a Deus. Pecado é desobediência a Deus, que são as práticas das paixões do pecado. Seja movido pelas paixões, pelas emoções. E tem um exemplo na palavra de Deus de quanto é destruidor na vida de uma pessoa. Nesse caso, o exemplo é na vida de um homem. Na vida dos dois, mas principalmente do homem, a qual nós vamos relatar aqui esse exemplo. O quanto é perigoso ser dominado pelas paixões do pecado. Estou me referindo a Sansão e a Dalila. Um casal. Um israelita e uma mulher que tinha o seu povo, que eram os filisteus. Mas não podiam. Deus não permitia que o povo de Israel se casasse com pessoas de outras nações, principalmente inimigas, como os filisteus e outros inimigos a mais, porque isso iria trazer influências que iria causar destruições. Esse foi o maior erro de Salomão. Mesmo Salomão sendo o homem mais sábio do mundo, ele cometeu o pior erro da vida dele, em sua grandeza de sabedoria. Por quê? Porque ele confiou na sua própria natureza. Salomão não queria ser como o seu pai, Davi. Salomão não queria guerra, não queria ter inimigos.
pela sabedoria, porque a sabedoria, ela aponta uma solução. Toda solução é um problema de sabedoria. Se você encontrar sabedoria, resolve-se o problema. E pela sabedoria, Salomão resolveu esse problema de não criar inimigos e fazer guerras, como seu pai Davi. Aí então, na sabedoria dele, qual foi a solução que ele encontrou? Ele pegava a filha de cada um dos seus inimigos e casava com ela. Aí o pai não iria fazer guerra contra quem a filha estava casada, que era Salomão. Por isso Salomão teve aí 1.300 concubinas, mulheres, esposas, como você queira rotular. Por que ele teve tantas mulheres? Mas é porque ele estava, por meio da sabedoria que Deus deu a ele, ele estava usando essa sabedoria para exatamente evitar guerras. Porque ele não queria ser um rei que guerreava igual o seu pai foi na vida toda. O maior rei da história de Israel foi Davi. Nunca perdeu uma guerra para inimigo nenhum. A única guerra que ele perdeu foi para a sua própria natureza. Ele guerreou com inimigos ferozes. Ele guerreou com gigantes. Deus deu vitória a ele em tudo. Mas quando ele enfrentou a pior guerra da vida dele, que foi contra a sua própria natureza, como diz aqui o apóstolo Paulo, as paixões do pecado, aí Davi foi vencido. Então, por essa razão, que o apóstolo Paulo está buscando não só fazer com que a igreja romana cristã entenda que nós não podemos confiar em nossa natureza, porque é uma natureza pecaminosa e ela já nos dominou no passado. Aí, Sansão, ao fazer isso, ele buscava conhecer a filha de cada um dos inimigos, casava com ela, pedia em casamento, casava com ela, levava para Israel, para o palácio. E aí os inimigos não faziam guerra. E assim, na época de Salomão, não houve uma guerra sequer contra nenhum inimigo. Mas aí trouxe o maior problema da história de Israel. Porque cada uma dessas mulheres que ele trazia, lá dos seus inimigos, que ele casava da filha dos inimigos, cada uma dessas mulheres, ela trazia suas tradições, de onde elas estavam vindo. Aí, com o tempo, elas começaram a influenciar o povo de Israel com as suas tradições, com as suas adorações a ídolos. E aí gerou um problema gigantesco na história de Israel, até hoje. Então, até mesmo na grandeza da sabedoria, nós temos que ter sabedoria para saber usar essa sabedoria, de forma que nós vamos frutificar para Deus e não frutificar para a morte. Aí, voltando a Sansão. Sansão foi um homem escolhido de Deus, um narizeu. Assim como Jesus também era narizeu. Deus disse para os pais de Sansão quem iria ser Sansão. Que por meio de Sansão, Deus iria destruir os inimigos que eram os filisteus. Mas aí Sansão, depois que se torna homem, ele tem uma aliança com Deus, uma força extraordinária.
chegou a matar 1000 homens com a queixada de um jumento. Ele rasgava um leão, pegando na boca, ele rasgava e partia um leão no meio. Então, quando se manifestava o Espírito de Deus na vida dele, era dessa forma, de uma força impressionante, que não é comum a nós hoje, mas que Deus deu a Sansão com um propósito. Mas ele tinha que cumprir 3 metas. Mas aí, Sansão foi vencido pela sua natureza pecaminosa. O pai dele aconselhou ele. É o que a palavra está nos trazendo, é o que Deus está nos trazendo, é o que o Espírito Santo está nos trazendo. É o que? Com aconselhamento. Nos aconselhando sobre o que nós devemos e não devemos. Como deve ser o nosso viver em Cristo. Aí Sansão se apaixona pela Dalila. Primeiramente, ele se apaixona por outra mulher. Também filha lá dos filisteus. Casa-se com ela. Mas aí os inimigos do povo dela, os próprios inimigos do povo dela, que fazia parte do povo dela, inimigos de Israel, mas do povo dela, ameaçou ela e ameaçou os pais dela, que se ela não traísse Sansão, ela e os pais dela iriam ser mortos. Aí então ela, com medo, foi lá e traiu Sansão. Sansão descobriu, terminou o casamento com ela e se vingou lá com os filisteus, causando uma grande destruição entre os filisteus. Aí ele vai lá e procura outra mulher de lá. E a segunda chama Dalila. Essa era pior do que a primeira. Por isso que a palavra de Deus diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. E o pai de Sansão disse para ele, aconselhou ele, perguntou ele: será que na nossa terra, no meio do nosso povo, não tem mulher que te agrade? Ele disse: não, mas eu quero aquela. Meu coração está apaixonado por aquela mulher. Então eu preciso que o senhor, que é o pai que tinha que ir pegar a mulher e trazer e fazer o casamento. Porque quando o pai pegava a mulher e dava ao filho, aí ali estava firmado o casamento. Não tinha essa questão hoje de você ir ao cartório e casar civil. Isso é lei humana moderna. Mas na palavra você não encontra isso, na palavra de Deus. Era o sacerdote, tinha uma época que era o sacerdote, que tanto autorizava o casamento como autorizava o divórcio. Era o sacerdote, era o homem de Deus. Hoje não. Hoje pode ser qualquer pessoa que seja um juiz, seja cristão ou não, que segue a Deus ou não, pela posição que ele exerce de juiz, você vai lá, se separa, se divorcia, porque aí a pessoa vai lá autorizar perante uma lei e a pessoa se separa e casa novamente. Mas na época, tanto de Sansão e como na história da Bíblia, isso era feito e realizado pelos sacerdotes ou pelos pais. Quem realizou a união entre Jesus e Maria?
Foi Deus. Foi Deus que realizou essa união. Assim como ele realizou a união entre Adão e Eva. Não tinha mais ninguém. Deus chegou através de um anjo e falou para José: José, recebe Maria como tua esposa. Porque o que está sendo gerado no ventre dela é do Espírito Santo. Porque José estava receoso. Qual era o homem que não ficaria receoso ao descobrir que sua esposa, a sua futura esposa, eles não tinham se casado ainda, estava grávida? É lógico que ele ficou receoso e buscou fugir, escondido. Se preparou, arrumou as coisas para de madrugada fugir. Mas antes que ele fugisse, Deus envia um anjo lá e diz, acorda ele, fala com ele, e diz, olha, fala em sonho com ele, e diz para ele, olha, recebe Maria como tua esposa. Porque o que está sendo gerado dela é do Espírito Santo. E aí José entendeu. Então Deus estava fazendo o quê? A união entre os dois. Isso para explicar. Porque alguns preferem obedecer à lei dos homens do que à lei de Deus. Primeiramente temos que obedecer à lei de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu tenho que obedecer primeiro a Deus, é que está escrito na Bíblia. Para depois obedecer à lei dos homens. Se a lei dos homens for contrária à lei de Deus, eu não tenho que obedecer à lei dos homens. Eu tenho que ser fiel à palavra. É um assunto delicado para muitos. Porque tem a questão da tradição. E a tradição tem trazido mais a morte do que a vida. Porque quando você é levado pela tradição de seus pais, de influência dos seus pais, ou daquilo que o mundo dita e cria como norma, como lei, contrariando os ensinamentos da palavra de Deus, isso gera morte, em lugar de gerar vida em você. Então Paulo diz aqui, portanto éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei. Agíamos livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. A questão é que agora mudou. Agora, diz ele, agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. Você é liberto da lei, daquilo que te aprisiona, que te torna prisioneiro, que é exatamente o pecado, a natureza pecaminosa, que a lei revelou para as pessoas. A lei trouxe conhecimento disso. Foi a lei que nos trouxe o conhecimento do pecado. E ela nos escravizava, nos aprisionava. Mas nós fomos libertos para servirmos de acordo com uma nova administração. Ou seja, a graça é essa nova administração. Essa nova administração do Espírito, mediante a graça de Cristo Jesus. E não conforme a velha forma da lei escrita. Então, quando nós começamos a olhar para a palavra, nós vamos entender por que nós
não vivemos mais debaixo da lei. A lei não opera mais em nós. Porque a lei, ela nos dava o esclarecimento de que nós éramos dominados pela nossa natureza pecaminosa. Isso nos levava ao fruto da morte. Aí Paulo continua aqui. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? Ele faz a interrogação. De forma alguma. A lei em si não era o pecado. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. A lei em si não é o pecado. Mas a lei trouxe ao homem o conhecimento do pecado, trouxe à humanidade o conhecimento do pecado. A lei em si não é o pecado. A lei traz o conhecimento do pecado. É isso que as pessoas precisam diferenciar. É que Paulo está buscando aqui fazer com que a igreja ela entenda. Portanto, que concluiremos? Ele faz a interrogação e vem com outra interrogação. A lei é pecado? De forma alguma. A lei não é pecado. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Ou seja, a lei não é o pecado, mas ela trouxe o conhecimento do que é o pecado para nós. Portanto, na realidade, eu não havia conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Ou seja, se não fosse por intermédio da lei, nós não iríamos saber o que é a cobiça. Você não estaria cobiçando o que você não deve. Mas você só cobiça porque a lei ela trouxe o esclarecimento dizendo, não cobiçais. Se não fosse a lei, nós não teríamos conhecimento da cobiça. De que a cobiça é um pecado. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião, aí o pecado se aproveitou da ocasião dada pelo mandamento da lei, dado pelo esse mandamento da lei. Provocou em mim todo tipo de cobiça. O pecado, ele se aproveitou do mandamento que dizia não cobiçais. Olha como Paulo coloca. E Paulo coloca o exemplo dele. Ele não coloca o exemplo de outras pessoas. Ele coloca o exemplo dele mesmo. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, porque o mandamento diz não cobiçais, provocou em mim, disse Paulo, provocou nele mesmo, em Paulo, todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Por isso a lei foi importante. A lei em si não é pecado, mas o pecado se aproveitou do mandamento, da lei. Foi o pecado que se aproveitou do mandamento da lei para escravizar as pessoas. A partir do momento que elas tiveram conhecimento daquilo que elas não deviam fazer, e aí elas iam lá e faziam, gerando fruto de morte. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. O pecado passou a reviver. Por quê? Por causa do mandamento da lei, que trouxe conhecimento da existência do pecado. E eu fui ferido de morte. O pecado nos fere de morte. Por isso nós temos que alcançar o perdão dos nossos pecados, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por meio do sangue dele que foi derramado na cruz. A partir do momento que você crê, que você recebe, que você morre com ele na cruz, você morre o teu eu, a sua natureza pecaminosa, que são as paixões do pecado. E descobri que o mandamento
que era para a vida, transformou-se em morte para mim. A lei de Deus, os mandamentos, Deus deu para a vida. Mas o pecado se aproveitou desses mandamentos para gerar a morte em cada um de nós. E Paulo dá o exemplo dele próprio. O pecado reviveu. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Então nós fomos feridos de morte por causa do pecado, quando o mandamento da lei nos trouxe o esclarecimento daquilo que era pecado e daquilo que não era. E descobri que o mandamento, que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. Olha aí, ó. Portanto, o pecado, valendo-se do mandamento, o pecado que se valeu, que se aproveitou do mandamento, o pecado que é gerado pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa natureza, ele iludiu-nos e por meio dele ele nos matou, como diz o apóstolo Paulo aqui, e fui ferido de morte, aliás. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento do pecado, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me por meio dele, me matou. Então, quem vive para satisfazer a sua própria natureza, está morto. Espiritualmente está morto. Está sem vida. Está sem salvação. Sem vida eterna. De maneira que a lei é santa. O mandamento de Deus é santo. O problema aqui não foi o mandamento, não foi a lei. A lei não é o pecado. O pecado é que se aproveitou do mandamento. E o mandamento, santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim. Aquilo que era bom, aquilo que Deus deu a lei para os judeus na época passada, no tempo da lei, aquilo que Deus deu era bom. Mas o pecado se aproveitou dessa coisa, desse mandamento que era bom, para escravizar e levar à morte as pessoas, para escravizar as pessoas no pecado. De forma, aí ele diz aqui, portanto, é de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, vírgula, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? Ele diz, de forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte, por intermédio do que era bom. O que gerou a morte em nós foi o pecado que se aproveitou do que era bom para gerar a morte em nós. O mandamento do Senhor é bom. A própria palavra de Deus diz isso, que o mandamento de Deus é bom. Mas o pecado, ou seja, a natureza humana pecaminosa, essa é que não é boa. Se aproveitou do que era bom para gerar a morte. Para produzir, disse Paulo, em mim a morte, por intermédio do que era bom. A fim de que, por meio do mandamento, o pecado se desmontasse, extremamente maligno, se mostrasse, aliás, se demonstrasse extremamente maligno. O pecado, ele é extremamente maligno, destruidor. Ele é maligno.
Ele tem uma ação de destruir, de matar, roubar e destruir a vida da pessoa. Porquanto, é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Aí ele fala, Paulo está falando eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. É por isso que nós somos limitados pela carne. As pessoas são limitadas pela carne. Por quê? Porque elas foram vendidas como escravo ao pecado. Você se tornou escravo do pecado. Cada ser humano se tornou escravo do pecado, a não ser que Cristo liberte você por meio do sacrifício dele na cruz. Se você crer, aí você é liberto. Só quem pode nos libertar do poder do pecado é Jesus Cristo. Pois não compreendendo o meu próprio modo de agir, Paulo dizendo, pois eu não compreendendo o meu próprio modo de agir, porquanto que quero isso, não pratico, ele não compreendia a sua própria maneira de viver. Por quê? Ele estava sob o domínio do pecado. Ele está falando quando ele estava sob o domínio do pecado. Não é quando ele está sobre o domínio da graça de Deus, não. Como muitas pessoas aí, elas interpretam de maneira errada. Paulo diz que o que eu não quero fazer, o que eu faço, e o que eu quero é o que eu não faço. Mas ele está referindo isso quando ele estava sob o domínio do pecado e não sobre o domínio da graça de Deus. Pois não compreendendo o meu próprio modo de agir, portanto, o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Se eu faço o que eu não desejo, então eu tenho que admitir que a lei ela é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Por quê? Porque a lei traz o esclarecimento do pecado. O mandamento da lei é que trouxe a consciência ao homem de que ele é pecador. E então, por isso, Paulo está dizendo aqui, nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir. Por isso ele dizia, aquilo que o que eu desejo fazer é o que eu não faço. O que eu quero, isso não pratico. E o que eu detesto, isso é que me entrego a fazer. Ora, se eu faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Porque a lei está revelando o domínio do pecado sobre ele. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, ele está falando da natureza carnal, a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal, ela é pecaminosa. Ela só nos leva ao pecado. Ela só quer nos levar à escravidão do pecado. Mas em Cristo nós já fomos libertos dessa natureza. E você não pode voltar ao jugo dessa natureza. Como o apóstolo Paulo já escreveu aqui no capítulo 6, que nós estudamos ontem aqui, pela madrugada, já no amanhecer do dia. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não resiste bem algum. Não há bem na sua carne. Não existe bem na sua natureza. Nós não temos, nós não precisamos ser insensatos ao ponto de acreditar que existe um bem em nossa natureza. Porque a nossa natureza, por si própria, ela é pecaminosa. Ela escraviza a pessoa ao pecado, gerando fruto de morte. Então, ao olhar para a sua carne, ao olhar para a sua natureza, enxergue ela como ela é. Não enxergue de forma diferente. Porque sei que na minha pessoa, Paulo está dando o exemplo dele mesmo.
Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, ou seja, na natureza dele, carnal, humana, não existe bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizar. Mesmo que o desejar do bem esteja no teu coração, a tua natureza pecaminosa não deseja você realizar o bem. E quando isso acontece, é a prova que você ainda é escravo da sua natureza pecaminosa. Porque quando há o desejo no teu coração de fazer o bem, muito bem, houve uma pausa enquanto acontece isso. Principalmente hoje, né? Já é a terceira vez que o vídeo pausa. Mas, graças a Deus, está dando para dar continuidade. Estamos pertinho de terminar. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, na natureza humana dele, carnal, não existe bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. O desejar o bem está presente no nosso coração. Mas nós não conseguimos realizá-lo. Por quê? Porque quem está imperando e dominando a nossa vida é a nossa natureza pecaminosa e não a graça de Jesus. Paulo está falando aqui, se referindo à vida dele antes de aceitar Jesus Cristo, antes de ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele está referindo aqui à velha natureza, o velho homem dele. Pois o que pratico não é bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Isso é para quem está vivendo na natureza, sobre a natureza pecaminosa, sobre o domínio da natureza pecaminosa, sobre as paixões do pecado. É a pessoa que ainda não morreu em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e não ressuscitou com ele ainda. Esse exemplo que Paulo está dando o exemplo do passado dele. Ora, se faço o que não quero, ele está dando exemplo, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem realiza. Então, o que estava realizando nele, se não era o que ele queria, então era a natureza dele, pecaminosa. É o que acontece hoje. Você quer fazer o bem, você tem o desejo no coração de fazer o bem, mas não consegue realizar. Por quê? Porque a tua natureza pecaminosa é mais forte do que o desejo de você fazer o bem. Porque você está sob o domínio da sua natureza pecaminosa ainda. Ela não foi mortificada em Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele na cruz. Por isso você tem que se libertar desse poder, desse pecado, dessa natureza, que só te dá fruto de morte. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Se eu não faço o que eu quero, se eu não faço o bem que eu quero, que eu desejo, que eu tenho no meu coração e desejo, e todo mundo tem desejo de fazer o bem, e a pessoa não consegue, é por quê? Porque a pessoa está sendo dominada pela a natureza do pecado, porque o pecado reside na pessoa. Assim descubro, aí Paulo diz, assim eu descubro essa lei em minha própria carne, ou seja, em sua própria natureza humana. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Isso na natureza humana, carnal. Nessa natureza humana, carnal, quando você quer fazer o bem, o mal está presente em você também. Mas quem vai sobressair é o mal. Por quê? Porque você não está debaixo da graça de Deus. Você está debaixo da lei do pecado. Contudo, vejo uma outra lei. Voltando no versículo. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Mesmo que no íntimo da alma da pessoa
você tenha prazer da lei de Deus, de fazer a vontade de Deus. Mas você não foi liberto. Você continua escravo. E o escravo, ele não é livre. O escravo, ele é obrigado a obedecer a quem o escravizou. E quem está escravizando a pessoa é a sua natureza pecaminosa. Por isso, ela não é livre. Pois no íntimo da minha alma tem um prazer. Mesmo que você tenha prazer de fazer o bem, mas você não consegue fazer o bem, porque quem está sobressaindo com mais força em você é a sua própria natureza. Mesmo que você tenha desejo de fazer o bem, e você não faz. Isso prova que você ainda não morreu em Cristo Jesus. Lá na cruz, junto com ele. Contudo, vejo uma outra lei. Aí ele fala agora, ele vai falar da lei da graça. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo. Olha, a lei da graça vai agir agora, a partir do momento que você passa para o lado da graça, que você é alcançado por essa graça, que Deus derrama essa graça na tua vida por meio do sacrifício de Jesus. Aí agora, essa nova lei da graça de Deus é que vai operar nos membros do seu corpo, ou seja, na sua própria natureza. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão. Essa nova lei da graça de Deus, ela guerreia contra a lei da razão. Você não tem que admitir a lei da razão. Ah, mas eu tenho razão. Em muitas coisas nós temos razão. Mas não é porque que nós temos razão que nós vamos ceder a essa razão. Porque essa razão pode gerar o fruto da morte. Por meio da natureza pecaminosa que está dominando a sua vida. Portanto, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo. Se a lei da graça estiver agindo nos membros do teu corpo, aí ele diz, guerreando contra a lei da minha razão. Essa nova lei da graça, que está agindo nos membros do nosso corpo, está guerreando contra a lei da razão. Porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana, ela quer ter razão em tudo. É ou não é? Em tudo que você vai decidir, você busca determinar a sua própria razão. Não, eu estou certo. É desse jeito que eu tenho que fazer. É desse jeito que eu tenho que agir. Mas essa é a tua natureza humana, pecaminosa, que está guerreando contra a lei da graça de Deus dentro de você, por meio dos teus membros, do teu corpo, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Aí se você, nessa guerra entre essa nova lei da graça contra a lei do pecado, da natureza humana pecaminosa, que ambos ficam guerreando, ela vai buscar a sua natureza pecaminosa, da razão, vai prisionar você, vai se tornar você prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. A lei do pecado, ela atua em todos os nossos membros. Aí, para encerrar, faltam 2 versículos. Aí Paulo diz assim, miserável ser humano que sou. Quem me libertará desse corpo da morte? De morte? Aí ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Só Jesus pode nos libertar dessa lei do pecado, da razão, da natureza humana. Mas ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus,
mas com a carne, a lei do pecado. Aí você vai escolher. Você servir a razão de Deus ou a sua própria razão da lei do pecado. Aqui nós encerramos o capítulo 7. Nós lemos o capítulo 7 todinho, porque refere ao mesmo assunto. Então achamos por bom nós lermos e estudarmos esse capítulo 7 todo aqui. Embora nós temos aí escrito no rodapé apenas até o versículo de número 6, mas nós lemos até o versículo 25. Mas depois nós vamos corrigir aí o rodapé. Então entenda, o que Paulo quer que nós entendemos é essa relação que há entre a lei e a graça. E você tendo esse entendimento, você não vai pender para a sua natureza, ou para a razão da sua natureza. Porque a razão da sua natureza vai tornar você prisioneiro do pecado, levando você à morte. Mesmo que você tenha desejo de fazer coisas boas, você não consegue. Porque Paulo viveu isso. Por isso Paulo está dando esse exemplo aqui, porque ele viveu isso. Quando ele perseguia os cristãos, ele pensava que estava fazendo uma coisa boa. Que ele estava obedecendo à lei, fazendo uma coisa boa. Mas na realidade, contra a lei de Deus, ele estava fazendo o mal. E isso estava levando ele à morte. Mas aí a graça interferiu na vida dele, por meio de Jesus Cristo, lá na estrada de Damasco. E ali ele se arrependeu e passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E se tornou esse grande apóstolo, esse grande servo de Deus, que embora tenha sido o que mais passou por aflições, mais do que qualquer outro discípulo, que cada um tem uma jornada diferente uma da outra. Cada um tem uma jornada diferente. Não há ninguém que vive a mesma jornada um do outro. Por isso Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então, nós não temos que estar nos preocupando com o dia de amanhã. Entreguemos a Deus. Pertence a Deus o dia de amanhã. Vamos nos preocupar com o dia de hoje. Vamos mortificar essa natureza pecaminosa que existe em nós, que não nos traz nada de bom. Não pense que a sua natureza, o seu eu, a sua vontade própria, ela tem algum bem, alguma coisa boa. Não tem, está aqui Paulo diz, não tem. Não tem. Porque a sua natureza humana, pecaminosa, vai sempre procurar fazer com que você tenha razão. E aí vai ter uma guerra entre a sua natureza e a sua razão em relação à graça de Deus. A graça de Deus que providencia a libertação do seu eu. Se você não pender para a graça de Deus, você vai continuar agindo pela sua natureza própria, pecaminosa, buscando ter razão em tudo. Porque é isso que o pecado faz na vida daquele que ele domina, que é dominado pelo pecado. É fazer com que ele tenha razão. Foi assim que Satanás buscou fazer com que Eva entendesse e levasse ela a pensar que ela ia ter razão para comer daquele fruto que Deus disse para ela não comesse, que aquilo iria gerar a morte física deles, iriam tirar eles daquele jardim, daquele estado de inocência, de pureza, de santidade. Satanás é astuto. Duas coisas que nós não podemos jamais estimarmos: os nossos inimigos. E um deles é o diabo, e o outro dele é a nossa própria natureza, o nosso próprio eu, que procura ter razão naquilo que não tem razão. Nós temos que buscar ter razão nas coisas de Deus. Então, amada igreja,
Desperte para entender a palavra. O Espírito Santo ilumine o teu entendimento, te esclareça e te convença dessa verdade. No nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Nessa segunda-feira, o Senhor seja contigo, com o teu lar, com a tua casa, com a tua família. Graças a Deus que Deus está ouvindo as nossas orações. Porque hoje, agora, já de madrugada, ao pegar o telefone, porque eu tenho que dormir cedo para poder me acordar de madrugada. Aí uma pessoa mandou uma mensagem para mim, me trazendo uma notícia que muito me alegrou. Que eu sei que são resultado das orações que nós temos feito aqui todas as madrugadas. Praticamente todas as madrugadas. Foram muita pouca madrugada que nós não tivemos como fazer essas lives pelas madrugadas. Mas tenho o maior prazer. Para mim é o melhor momento da minha vida, durante o dia todo. É esse momento que eu estou aqui, examinando as Escrituras de maneira criteriosamente, em busca da vida eterna que está aqui nessas Escrituras, está oculta aqui nessas Escrituras. E eu preciso do conhecimento que as Escrituras diz a respeito de Jesus, porque é Ele que me liberta do poder do pecado, do domínio do pecado, da escravidão do pecado, da minha própria natureza pecaminosa, da minha própria razão. Quando você admite que você tem razão, é porque você ainda está sendo dominado pela natureza pecaminosa. Você não está vivendo debaixo da graça de Jesus. Quando você vive debaixo da graça de Deus, a sua natureza e a sua razão própria, ela não pesa mais. Ela não mais te influencia em suas decisões, em suas escolhas, em suas atitudes. Então louva a Deus por essa graça que Deus concedeu. Não vou falar quem, nem na vida de quem, embora eu esteja sabendo, mas fico alegre, feliz, importante que essa pessoa se reconciliou com Deus, ele e sua companheira. Graças a Deus eu vinha orando todos os dias por eles. E as nossas orações, elas são acolhidas diante de Deus. As nossas orações não se perdem no espaço. Não tem como. Tudo, disse Jesus, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, há tempo. Dê tempo a Deus te conceder o que você pede, no nome de Jesus ao Pai. O que você pede, não pela sua razão, da sua natureza pecaminosa, mas o que você pede pela graça de Deus, pelo conhecimento da graça de Deus, pelo que a graça de Deus proporcionou na tua vida. Que foi a libertação dessa natureza, desse eu, dessa razão própria, pecaminosa, que só nos leva ao pecado, ao domínio do pecado, e a gerar fruto de morte em nossas vidas. O apóstolo Paulo deu o próprio exemplo dele. Ele não citou o exemplo de outra pessoa a não ser de si próprio. Nada melhor do que a gente citar o nosso próprio exemplo. Então, louva a Deus e agradeça a Deus por essa grande graça e bênção que Ele concedeu a essas pessoas a quem eu estava aqui orando pelas madrugadas. Então, as orações, ela tem seus efeitos. Muito vale a oração de um justo. Assim diz a palavra do Senhor. Justo quer dizer justificado pela redenção de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Não é justo porque nós somos perfeitos, não. Nós somos justos porque Jesus nos justificou perante o Pai, por meio da morte dele, do sacrifício dele na cruz do Calvário. É isso que nós temos que entender. Você pode até ter o desejo de fazer o bem, mas você não consegue fazer o bem, enquanto a sua natureza pecaminosa estiver dominando a você pela tua razão. Você tem que se libertar disso, dessa tua natureza pecaminosa, dessa razão própria, que você acha que você tem razão em tudo. Isso é uma prova de que você ainda é dominado pelo pecado.
Se liberte, deixe Jesus libertar você, como Jesus libertou Paulo. É tanto que Paulo chega um tempo que ele amadurece, ele enxerga de maneira clara o plano e o propósito de salvação de Deus para a vida dele, que ele diz: olha, eu me alegro nas aflições, nas lutas. Paulo diz: não tem importância nenhuma, tanto faz eu ter o que comer ou que eu não tenho o que comer, se eu estou com frio ou se eu estou bem agasalhado, se eu estou na prova, se eu não estou. O importante, Paulo diz, é que nada nesse mundo mais me separa do amor de Deus. Então nós temos que chegar a esse nível espiritual de comunhão com Deus, de confiança na promessa de Deus, que não nos decepciona, diz o apóstolo Paulo. Essa confiança, ela não nos decepciona. Então confia em Deus, confia no Senhor, faz o bem e Ele tudo fará por você. Se você não consegue fazer o bem que deseja no teu coração, é porque a tua natureza humana, pecaminosa, a sua razão própria, está te dominando e não a graça de Deus. Então abra os teus olhos espirituais e peça a Deus para mudar a tua vida. Peça o Espírito Santo para capacitar você, para mortificar essa tua natureza pecaminosa. Não estime a tua natureza, porque por mais que você deseje fazer o bem, você não vai conseguir enquanto essa natureza estiver dominando sobre você. Enquanto a sua própria natureza humana estiver dominando você, a sua própria razão estiver ditando as normas, as decisões e as escolhas que você há de fazer. Enquanto a tua razão estiver no controle, é a tua natureza pecaminosa que está tornando você escravo e levando você à morte. Você só se liberta por meio de Jesus. Só Jesus pode te libertar disso. Entenda isso. Deixe essa palavra entrar no teu coração. Medite, leia, ouça muitas vezes. Logo mais nós vamos deixar aqui essa mensagem lá no nosso canal no YouTube. Acesse o nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro. Divulgue esse canal. Compartilhe essas mensagens. São estudos que só faz o bem. Ele confronta. É palavra que confronta a nossa natureza, a nossa razão, que ninguém quer. Ninguém quer ser confrontado em sua própria razão. Mas só que a sua própria razão é uma demonstração de que você está sendo dominado pela sua natureza pecaminosa. E a palavra, ela tem que vir confrontar isso mesmo. Dizer a você, como Paulo está dizendo, isso está errado. Nós não podemos viver dessa maneira. Porque aí, os frutos que vai ser gerado em nós é a morte eterna, sem Deus. É esse ponto que Paulo está falando aqui. No capítulo 7 da carta aos Romanos, a relação entre a lei e a graça. Ele demonstra aqui com tanta clareza, porque ele só coloca o exemplo dele próprio, de como ele era, de como a natureza dele e a razão dele próprio levava ele a ser escravo, dominado pela própria razão dele pecaminosa. Ou seja, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, perseguia, prendia, mas na razão dele, ele estava fazendo o que era certo. Porque era uma razão da sua própria natureza pecaminosa. E não era a razão da graça de Deus, que não tinha alcançado ainda a vida dele. Mas quando a graça de Deus alcançou a vida dele, aí ele mudou. De perseguir os outros, ele passou a ser um perseguidor, ser perseguido. De um perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas ele não negou a fé. O que eu admiro muito é que Paulo ele foi adquirindo a maturidade mediante as aflições, mediante as perseguições, as lutas,
os sofrimentos. Ele disse: eu passei fome, eu passei necessidade, eu passei sede, passei perigo de morte, sofri naufrágios, muitos açoitos, muitas prisões, tudo isso injustamente, só por amor do Evangelho. Mas ele não negou Jesus. Ele não negou o Evangelho. Por quê? Porque aquela velha natureza dele, da razão própria dele, ele crucificou com Jesus na cruz. Agora ele era um novo homem, ele andava em novidade de vida. Ele levava a palavra de salvação, de vida para as pessoas, de vida eterna. Por isso ele pôde afirmar: o viver para mim é Cristo. Então, viva Cristo em você. Se Cristo não viver em você, vai ser a sua própria razão, da sua natureza pecaminosa, e vai levar você à morte, e não à vida eterna em Cristo Jesus. Então, igreja do Senhor, se desperte, busque tempo na tua vida, seja uma pessoa sensata, busque tempo para você ler a palavra de Deus todos os dias. Tire um momento de você fazer uma leitura da palavra. O Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Nós somos limpos por essa palavra. Jesus diz: vós está limpo pela minha palavra. Então nós temos que ter conhecimento de Jesus para nós sermos limpos por essa palavra. Porque essa palavra aqui, de Paulo, olha aí, o quanto abriu os nossos entendimentos. O quanto você passou a saber o que você não sabia. Por meio desse estudo, por meio desta palavra, que foi expressada aqui, pela graça de Deus, e por meio do Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, louvado seja Deus. Seja um abençoador. Compartilhe essas mensagens. Divulgue o nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro, para que as pessoas tenham acesso à palavra. O Espírito Santo é que vai fazer a obra. Nós só temos que pregar a palavra. Então você pode ser um instrumento na mão de Deus, divulgando. Se você desejar e querer nos abençoar financeiramente, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque faz parte do que Deus nos prometeu na palavra. Aquele que prega o Evangelho, vive do Evangelho. Então eu vivo da graça de Deus. E quanto mais você abençoa, mais abençoado você se torna. Pela graça de Deus. Então seja um abençoador. Compartilhando, divulgando essa palavra. Ou abençoando financeiramente esse ministério, esse trabalho de ensinamento da palavra de Deus. Nós não pregamos só aqui não, pelo meio de comunicação da internet, pelos meios sociais, não. Nós pregamos na igreja, toda semana, nós pregamos no rádio. Ontem, infelizmente, nós não pudemos transmitir via internet a pregação no rádio, porque a rádio estava sem internet. Que eu acho isso um absurdo. Entendeu? Mas, como eu sou apenas um convidado, eu agradeço a Deus pela oportunidade, um convidado para ter uma participação de pregar ali naquele programa de rádio. É um pastor de uma outra igreja que me convida, que me dá a oportunidade de ir lá pregar. E nós vamos, porque é o nosso dever de pregar a palavra de Deus. Nós pertencemos ministerialmente à igreja, pertencemos à igreja Assembleia de Deus Cristã Shekinah. Nós temos aqui em Morada Nova, onde nós vivemos, ali no bairro Divino Espírito Santo. Temos os cultos todas as sextas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 8h30 da manhã.
E tem agora a igreja Assembleia de Deus Cristã Shekinah, na cidade de Caucaia, ali, área metropolitana de Fortaleza, ali na pessoa do pastor Almir Mendes, ali no centro de Caucaia. Em breve nós vamos estar dando o endereço para as pessoas. Você que é de Caucaia, procura entrar em contato com o pastor Almir Mendes. Ele é muito conhecido naquela cidade, já pastoreou a igreja ali anos e agora está lá novamente. Vá aos cultos lá, são as terças, as quintas e aos domingos lá. Entre em contato com ele, procura nas suas redes sociais, no Facebook, digita lá pastor Almir Mendes de Souza. Aí você manda uma mensagem, pede o endereço, entra em contato, pede o telefone dele e vai à igreja ali, você que mora em Caucaia, em Fortaleza. Vai ouvir uma palavra, vai lá participar dos cultos. Se apegue a Deus enquanto há tempo. Enquanto a porta está aberta, se esforce para entrar nela. A porta é estreita, mas dá para se passar por ela, se você se esforçar. O reino de Deus ganha uma força. Então que o Senhor te abençoe, amada igreja, amados irmãos em Cristo Jesus, ou até mesmo aqueles que ainda não tenham entregado a sua vida a Jesus, mas oramos e desejamos que isso aconteça na tua vida o mais breve possível. Louvamos a Deus e vamos orar agora, porque sabemos e temos certeza que a oração tem seus efeitos diante de Deus. Deus não vai deixar de atender as orações que fazemos em nome de Jesus. De forma nenhuma, as orações que você fizer em nome de Jesus, Deus vai te atender, porque Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Então, a promessa dele é imutável. E diz aqui as Escrituras que é impossível que Deus minta. E Jesus é Deus. Amado Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra, nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus, meu Pai. Te damos graça, meu Deus, em Cristo Jesus, por mais essa madrugada. E o Senhor nos coloca aqui, para nós estarmos estudando de maneira criteriosamente a Tua Palavra, em busca da vida eterna, para que a Tua igreja seja fortalecida, consolidada e firmada na fé, para que os Teus filhos, a Tua igreja, o Teu povo, tenha conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta. Olha para a vida de cada um dos Teus filhos, olha para a necessidade de cada um, olha para as lutas de cada um, guerreia essas lutas. Meu Deus, dá vitória a esse Teu filho, a essa Tua filha. Que o Espírito do Senhor, Pai, por meio dessa palavra, limpe os corações, leva essa pessoa a crucificar o seu eu, a sua natureza pecaminosa, as suas razões pessoais, humanas, dessa natureza, e viver pela razão da graça de Deus, da palavra do Senhor. Que assim aconteça na vida da Tua igreja, do Teu povo. Livra de todo o mal que há nesse mundo. Em nome de Jesus, Pai, visita cada um desses Teus filhos. Olha a necessidade principal de cada um, de vida eterna, de salvação, em Cristo Jesus. Olha para aqueles que se encontram enfermos, estão doentes, estão no leito de enfermidade, estão necessitando, precisando urgentemente de um milagre. Pai, em nome de Jesus, cria um meio, uma circunstância, para que esse milagre e essa Tua providência chegue à vida dessa pessoa, mudando a vida dessa pessoa, curando, libertando, salvando em Cristo Jesus, salvando essa família, salva, meu Deus,
a família, os filhos de cada um. Salva os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus, Pai. Nos guarda, nos livra de todos os dados inflamados do maligno, de toda seta maligna, de toda ordem de mortandade que assola o meu dia, de todos os demônios que se rastejam o meu dia em busca de suas presas. Nos guarda, nos protege, Pai, no nome de Jesus. Protege a tua igreja, os teus filhos, esta casa, esta família, essa pessoa que está ouvindo esta oração, que seja agraciada por esta oração em Cristo Jesus, Pai. Estende as tuas mãos poderosas, dadivosas, milagrosas, e cuida da vida de cada um, protege em nome de Jesus. Seja repreendido todo principado e potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Seja repreendido em nome de Jesus, que todos os planos deles, malignos, satânicos, demoníacos, elaborados, planejados, contra a tua igreja, contra a nossa vida, contra o teu povo, contra essas pessoas que estão a receber esta oração, que esses planos sejam embaraçados, confundidos, anulados e repreendidos na autoridade do nome de Jesus. Confunda a mente dessas pessoas, de homens maus e perversos, malignos. Confunde os planos deles, embaraça os planos deles. Se eles vierem contra nós por um caminho, dispersa eles por 7 caminhos, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a tua cidade santa. Abençoa, meu Deus, o teu povo peculiar de Israel, a nação de Israel. Seja abençoada, Pai, dá vitória a Israel contra todos esses inimigos que têm se levantado contra Israel. Se envergonha todas as pessoas em qualquer parte do mundo que têm abrido a boca para falar mal contra Israel, contra Jerusalém. Envergonha essas pessoas, embaraça os pensamentos dessas pessoas. E toda a maldade, todo plano maligno levantado contra Israel caia sobre esses inimigos e eles sejam destruídos no nome de Jesus. Defende o teu povo, porque tu és o guarda de Israel. Defende Israel, defende Jerusalém. Prospera Jerusalém, prospera Israel. Abençoa, guarda, protege. Livra de todo mal em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja também. Guarda e livra de todo mal no nome de Jesus. Salva essa nação. Nos livra essa nação de homens maus, perversos, tiranos, que querem ver a miséria desse povo, dessa nação, Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Faz justiça aos inocentes. Aos sangues inocentes tem sido derramado. Faz justiça aos teus escolhidos, que clamam a ti dia e noite, Pai. No nome de Jesus. Porque a tua palavra nos garante, pela boca do seu próprio Filho Jesus, que depressa o Senhor se levantará e fará justiça aos teus escolhidos. Que assim seja, para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, amado. Tenha uma segunda-feira agraciada por Deus, protegida por Deus. Que o Deus de Jacó te proteja. No nome de Jesus. Que nenhum mal se achegue à tua casa, nem à vida dos teus filhos, em Cristo Jesus. Louvamos a Deus. Deus te abençoe. Fica na paz e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus.